Com muito prazer, o Jornal da Rede recebe hoje Cristiane Tavares, que é especialista em educação. Nós vamos falar sobre os desafios para a formação de professores. Nos acompanha na entrevista o Marcelo Pacífico e também o jornalista Bruno Lemes. Bruno. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom Obrigado dia, pela presença. Bruno. Obrigada eu que agradeço. Imagina, falar de educação é sempre muito bom. Você que é especialista na área e a gente quis colocar esse tema em pauta, que é a formação de professores, porque a gente percebe que a educação é sempre um assunto em debate no país, né? Nas suas diferentes situações e diferentes desafios. Sim. Mas acho que tudo passa pela figura do professor, né? Sem ele não se faz educação no contato direto com o aluno. E são muitos os problemas que os professores enfrentam, né? Acho que a cada ciclo novas situações acabam aparecendo. E dentro do seu trabalho de formação de professores, Cris, qual que é a situação principal que os professores se encontram para que tenham a condição de realizar um bom trabalho de educação, de ensino, de formação junto aos alunos? Bruno, bom, são várias, né? São vários pontos que a gente vê quando a gente pensa em formação de professores. Eu venho trabalhando com formação de professores já há mais de 20 anos em diferentes estados brasileiros. O que a gente percebe que conforme a sociedade vai mudando, e a mudança, né, cada dia mais rápida, mais acelerada, né, os professores precisam também se atualizar, tanto com relação ao conteúdo, que a demanda também se modifica, né, a gente chama isso de se atualizar quanto ao currículo, que é aquilo que se desenvolve na escola, mas também com essas demandas sociais. Hoje eu acredito que um ponto muito importante de toda a formação de professores é trabalhar a questão da tecnologia, né? O como essas tecnologias digitais, claro, tecnologia, tudo é tecnologia, né? Lápis é tecnologia, mas quando a gente pensa em tecnologias digitais, como que elas entram na vida dos meninos, dos alunos, e como que isso se reflete dentro da escola, dentro da sala de aula, né? E diante do conteúdo. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente pensar. É o fato, muitas vezes, dos professores não compreenderem que a tecnologia que está inserida no dia a dia dos alunos acaba impactando diretamente da relação dos alunos com o conhecimento, com o conteúdo. Muitas vezes passa por isso. Bruno, eu acho que o que se modifica, né? E a gente está em dificuldade de perceber isso, embora a gente sinta, o perceber é diferente de sentir, né? Que esse impacto, ele modifica os paradigmas da educação. Se ontem a escola, no meu tempo, no seu tempo, né? Enfim, se antigamente a escola era um lugar de se ter acesso ao conhecimento, o conhecimento hoje está aí, disperso em muitos lugares. E como que a gente lida com isso, então? Como que a gente aceita isso dentro da escola? Né? Como que a gente permite esse balé? Para que então a escola serve? Para que então o professor serve? Como que se configura então o currículo diante disso? Né? A informação está disponível a todos, a todo tempo, em qualquer lugar. E aí? Né? Como que a gente lida com isso? Você defende que haja um trabalho mais de pesquisa do aluno e orientação do professor? Eu sou do tempo, você falava sobre isso. Nós somos, aqui cada um tem uma faixa de idade, eu sou mais velho aqui, eu sou mais experiente. Então, mais ou menos. Eu sou mais experiente aqui, mas eu sou do tempo que a orientação, não a pesquisa, a orientação, porque você não tinha como facilidade para fazer pesquisa e tudo mais, então a orientação vinha do professor, vinha da professora. Então, vinha a matéria e já vinha a orientação sobre aquela matéria e tudo mais. Hoje, pelo que eu entendi, e é verdade, o mundo está realmente totalmente diferente. O aluno, quando chega numa sala de aula para uma matéria, às vezes, ele já chega com a matéria na cabeça. Ele procurou antes do professor. Ele procurou o bom aluno, né? Aquele que se preocupa, aí vai usar a internet para o bem, porque hoje existe isso, ele falou, olha, vai ter matéria assim, 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 que o professor vai pegar ponto, eu vou me aprofundar. Ao invés dele se aprofundar em livros, ele vai na internet, ele faz uma pesquisa e ele chega à frente do professor. O professor, nesse momento, ele se transforma de educador para orientador
no seu entendimento? Mais ou menos sim, né? Mais ou menos sim. Porque se a gente pensar que as informações estão disponíveis, né? Mas qual é o caminho para essa informação? Que informação disponível ela é fidedigna? Como é que a gente faz a busca na internet, né? Não raras vezes a gente vê os alunos buscando, por exemplo, em Wikipédia, né? Mas e daí? Wikipédia é uma coisa colaborativa, né? Minha formação passou pelo magistério, educação física, pedagogia e filosofia. Eu posso escrever sobre engenharia espacial? No Wikipedia posso. Porque eu posso entrar lá e colaborar num texto de alguém do ITA. E será que esse texto é fidedigno? É confiável? Aí vem o orientador. Né? Mas mais do que isso, saber o que buscar, tanto em relação ao tema, quanto o caminho para isso. Então, mas o caminho não é ter um espaço maior para o debate entre aluno e professor? Eu estou dizendo no bom sentido, debate. Sem dúvida, porque antigamente você não tinha essa oportunidade. Era o professor falando, cumpra, ou vá para o banquinho de burro ali no canto da sala, mais ou menos assim. Hoje não, o mundo é outro. E hoje eu vejo, pelo menos dentro de informativos, de noticiários, de filmes, eu sei que é ficção, mas tem muito disso. Que é o professor dá um tema, ele pede para o aluno se preparar, ele abre debate com o aluno sobre aquele tema. E, obviamente, ele dando essa democracia de conversar com o aluno, ele mostra todo o poderio de conhecimento de dizer o que é correto, o que é certo para o aluno. Exato, é isso mesmo, né? O debate, o diálogo, né? De que tanto fala o Paulo Freire, por exemplo, é fundamental. Eles ganham, então, o debate, o diálogo, ganham um papel fundamental nos espaços formativos. Hoje a gente trabalha com as metodologias ativas, por exemplo. Aquilo que você me dizia, né? Dá o tema e o aluno vai procurar e vem para a aula com isso já pesquisado, já levantado. A gente tem uma metodologia ativa específica que chama sala de aula invertida. A proposta é essa. É justamente... É exatamente isso. Então, o professor orienta o currículo. Percebam que é fundamental falar isso, né? O professor não perde o seu papel fundamental na sala de aula, nem na escola, né? Que é a intencionalidade pedagógica. A intencionalidade pedagógica continua sendo da escola e do professor. Mas a forma como conduz o aluno à construção do conhecimento é que se modifica. Se no nosso tempo o professor... explanava sobre o assunto e nós absorvíamos aquilo que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Que ia depositando em nós e a gente ia pondo na cabeça, ia juntando lá. Hoje é um encaminhamento do que é importante ser pesquisado e tal, para que os alunos possam, em interação, construir o conhecimento. Então, a sala de aula invertida, por exemplo, que é uma metodologia ativa, ela funciona assim. Na sala de aula, o professor faz a explanação inicial e solta os temas para pesquisa. Orientando os caminhos, né, possíveis de pesquisa fidedigna, com propriedade. E depois isso volta para a sala de aula, para o debate, para a discussão. Dentro dessa mudança que a educação está sofrendo, existe o amparo logístico ou o professor sofre ainda com a falta de condição de trabalhar a tecnologia, a inteligência, né, na transmissão, né? O governo hoje possibilita isso ou está longe de ser completo o trabalho? Olha, a gente vai ter que pensar, né, em quais esferas de governo, né? Vamos começar ainda tá longe. Municipal, está longe. Tá em todas as esferas, é isso que eu ia te dizer, está longe, né? Está longe. Ainda é uma classe que a remuneração ainda é baixa, a condição de trabalho ainda é precária. Quando a gente viaja para muitos estados, na década de 2010 para frente, um pouquinho, eu tive a oportunidade de acompanhar um programa da esfera federal que fez formação de professores para uso de tecnologia em todos os estados brasileiros. Então, nós viajávamos
para os estados, fazíamos formações das universidades locais, federais locais, que disseminavam, né, para as suas redes. Em todos os estados, em todas as prefeituras que nós pudemos passar, a questão era a mesma. O acesso à internet ainda é ruim, o sinal ainda é ruim, né? E a remuneração do professor ainda prejudica que ele mesmo possa se apropriar das tecnologias para o seu uso pedagógico. Ou seja, dependendo da região do país, hoje o professor é que faz a vida dele profissional. Sim, Ele procura o melhor caminho, porque não existe um padrão. Não existe um padrão. O Brasil é muito grande e em cada lugar as condições são diferentes. Mas a precariedade ainda é muito grande no Brasil todo. Né? Então não é uma exclusividade desse município ou daquele, mas essa precariedade ela passa por todo o país. Além do lado profissional, né? Que o professor continua mal remunerado, continua com os problemas de saúde, não é isso? Que é afetada, a saúde é muito afetada na área educacional, né, do professor, seja emocional ou física, né? É impressionante. Muita carga horária do professor. Né? Então, ele segue fazendo milagres, né? Ele segue fazendo milagres. O pessoal fala que o professor gosta de sofrer, né? Não gosta. Mas eu estou dizendo, quando chega na formação de profissional, a maioria das pessoas fogem, né? Ele fala, não quero isso para mim, sofre demais o professor. Porque sabe como é. Eu acho que ainda é uma profissão pouco reconhecida, socialmente. E acho que isso traz várias dificuldades. Mas é uma classe que tenta fazer tudo o que consegue, né? Ideologia. Sem dúvida. Tem muito daquilo de querer ensinar. De querer passar para a criança. Querer ensinar, do querer transformar. Eu percebo isso em todas as ideologia, esferas gente, aí. Não é política, tem muito mimimi no Brasil, né? Quando eu falei ideologia, não é política, é ideologia dele, de querer ensinar. Né? Ideologia e filosofia, né? Filosofia, exatamente. Com Cristiane Tavares, especialista em educação, estamos aqui no Jornal da Rede. Bruno Leves. Cris, falando mais a respeito de formação de professores, uso de tecnologia, como você disse, cada cidade ou cada escola é um mundo à parte, né? Muitas vezes pelas condições favoráveis, outras pelas desfavoráveis. A gente sabe do Brasil que existe essas discrepâncias, né? Mas dá para encontrar algum ponto em comum entre toda essa experiência que você tem em relação à formação de professores, sobre como eles conseguem ter uma evolução nesse aspecto utilizando tecnologia? Tem um ponto assim que, olha, pelo menos no Brasil isso dá para assegurar. Dá, né? Dá sim. Eu acho que uma coisa muito importante que eu pude ver em várias cidades, várias escolas particulares também, e é a questão da formação continuada, a importância da formação continuada, né? Não estou pensando em formação continuada, trazer um gênio do MIT para falar de tecnologia ou daquilo, e numa palestra, numa coisa assim. Mas, sabe, aquela hora atividade, aquele HTPC, enfim, cada lugar tem um nome aí, mas aquela hora de preparação que o professor deve ter semanalmente na sua grade, na sua escola, aquele momento de estudo, sabe? Isso eu percebi no Brasil inteiro, nas escolas todas eu percebo isso, como é importante que se tenha esse momento de reflexão, que é a hora que o professor olha para o currículo e rever a sua prática pensando como eu poderia fazer melhor, o que eu fiz e foi muito exitoso, o que eu me orgulho de ter feito, o que eu não faria nunca mais. Esse momento é fundamental. E quando a gente tem esse momento garantido, as experiências nas escolas, elas são incríveis, elas são fantásticas. A gente consegue ter relatos dessas experiências que são enviadas para congressos, para seminários, em várias universidades do mundo, e aprovados como trabalhos científicos. E aí a gente vê, né, aquela questão do professor como pesquisador, como gerador de conhecimento a partir da própria prática. Isso é muito importante. Cristiane, se você me permite, claro. Como é que você pensa
sobre o aluno ele passar de ano sem condições, sabe, é um problema que nós temos no país. O garoto, desculpa o termo, mas o garoto, a menina acaba passando de ano porque a fila anda, tem que aprovar, porque tem... E ele não aprendeu, ele sai da escola sem conseguir fazer uma soma, sabe, às vezes sem conseguir ler direito e tal. Como é que vocês, especialistas em educação, veem esse lado? Olha só, aí eu vou de novo dizer que são vários pontos, né? Um primeiro ponto, eu acho que é uma leitura equivocada da teoria, né? Não vejo, nunca enxerguei, né, em nenhum autor que eu tenha estudado, alguém dizer que o aluno precisa ser aprovado porque sim, né? Porque ele veio à escola, ele tem que entrar, ele se matricula no primeiro ano e termina no último, né? Educação não é questão de tempo, né? Não é questão de tempo de matrícula. E isso é muito sério. Então, acho que é uma leitura equivocada da teoria, é a primeira coisa. A outra coisa, essa urgência, essa emergência de financiamentos públicos, né? Nós colocamos X crianças na escola, então a gente tem que aprovar, então a gente tem que dar um jeito disso virar números para órgãos internacionais. Isso é muito sério, E a outra questão é a questão da formação do professor, a formação continuada, desse momento privilegiado de interação e troca entre os pares e especialistas, entre os pares e especialistas e gestão da escola, participação dos pais na escola, né? Então, eu acho que esse terceiro ponto, ele é crucial para isso. A gente pensar que a avaliação formativa, que é o que sustenta a história de não vai ter nota, né? Não vai ter prova. A avaliação formativa, ela não é um passar o pano para a ignorância, não é isso. É pensar como determinado aluno, como o Bruno, né, se desenvolve nesse ano, nesse semestre, nesse mês. Agora, se a gente tem o tempo de parar, de refletir, de estudar sobre esse desenvolvimento de cada aluno, a gente consegue dar essa assistência particular para cada um deles, contando com a família, contando com a escola, com a gestão, com todo mundo. Mas é bem difícil quando a gente pensa em urgência, emergência, em apresentar, né? A escola tem que ter um bom desenvolvimento. Em alguns lugares a gente tem isso. A escola tem que ter um bom desenvolvimento para ela ser melhor vista pela Secretaria Municipal de Educação. Então é aquela que não reprova alunos, aquela que não retém. Não, né? Uma coisa não significa outra. Reter não é mérito também. Reter é triste, né? Quer dizer que a gente não está dando conta de acompanhar esse aluno. Mas será que com 40 alunos na sala, que é a realidade de muitos lugares, será que a gente consegue dar essa visão particularizada para cada um deles? Para o seu momento de desenvolvimento, né? Acredito que não. Então, depende de um conjunto de fatores, né? Eu acho que menos alunos na sala, estudar mais, pensar mais, chamar mais todo mundo, né? A escola não pode ser uma ilha. Tem que haver a participação da comunidade, tem que haver a participação da equipe gestora na proposta também de aprendizagem de cada um, né? Pensando que cada um particularmente aprende diferente e que todo mundo tem que aprender, né? Ô Cris, a respeito dessa formação dos professores, diante de momentos que a gente percebe que a escola acaba recebendo os problemas do mundo, né? Os problemas da família, os problemas das crianças, da sociedade, né? Você acredita que é necessário o professor ter uma formação além da pedagógica e do conteúdo, até de, não digo mediação de conflitos, não é isso, mas de buscar entender o que acontece na realidade dos alunos para, às vezes, ter que intervir de alguma maneira? Lembra que eu disse, né, que o que se estabelece hoje é rever paradigmas da educação, né? A escola, ela não pode ser como um Tupperware, né? Hermeticamente fechada, quase impermeável. Não dá para ser isso.
No nosso tempo, às vezes, ela era um pouco isso. Não interessa se teu pai morreu, você faltou, você toma falta, né? E essa concepção tradicional, essa abordagem tradicional de educação que pensa a aprendizagem deslocada do mundo, não cabe mais, né? Então a escola ela faz parte da sociedade. Então as questões sociais, elas estão dentro da escola. A partir do momento que a criança vem para a escola, vem cheia de coisas, vem cheia de problemas, méritos, demandas. A escola é isso, ela é esse organismo vivo, né? E claro, a formação do professor não pode ser conteudista. Não existe espaço também para isso, né? O professor de língua portuguesa, lembra aquilo que falavam? Eu acho bacana isso daí. É um ótimo professor, ele só não sabe passar. Mas como assim? Se a função do professor é justamente fazer com que você se desenvolva, construa seu conhecimento, que adianta ele saber para ele, né? Então, essa concepção de educação não cabe na sociedade que a gente vive. Então, a escola precisa modificar, a formação inicial do professor precisa também caminhar diferente, e a formação continuada serve para isso. Então, as formações multidisciplinares, elas podem ajudar nesse aspecto. Com muito prazer, conversamos hoje com Cristiane Tavares, especialista em educação aqui no Jornal da Rede. Cristiane, muito obrigado, grato pela sua presença. Eu que agradeço, né? Falar de educação é sempre muito bom, e agradeço a vocês pelo espaço, pela conversa, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, voltamos.